sou o professor Edilson e seja bem-vindo a mais uma aula de História. O tema que iremos tratar hoje é sobre o nacionalismo, tendo como referência os regimes totalitário, fascismo e nazismo. Para início de conversa, precisamos entender o que é totalitarismo, sendo que podemos entender como uma forma de governo no qual o mesmo é comandado rigidamente por uma única pessoa, ou seja, nada acima do Estado. Nesse tipo de governo encontramos as seguintes características: nacionalismo exaltado, o país sempre estará em primeiro lugar; anticomunismo, sendo o comunismo um grande inimigo em comum; e o unipartidarismo, com um único partido político que organiza a sociedade; o militarismo, onde o país, para ser forte, tem que ter um exército poderoso; apoio das elites em temor ao comunismo; e uma máquina de propaganda controlada pelo Estado. A história nos mostra que o totalitarismo surge em meio às dificuldades financeiras e políticas de uma nação, levando à exaltação do sentimento nacionalista. O historiador Eric Hobsbawm caracterizou as 4 décadas que vão do início da Primeira Guerra Mundial até os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial como sendo a Era das Catástrofes. No início dos anos 30, em meio à crise desencadeada pela Primeira Guerra Mundial, partidos políticos surgem propondo resolver a crise econômica, social e política através de ações autoritárias. Foi nesse contexto que a Alemanha e a Itália chegaram ao poder, desencadeando o nascimento de estados totalitários, o fascismo e o nazismo. Através de suas propostas, convenceram a sociedade que suas ideologias seriam a solução imediata para a organização social, política e econômica tão precisada no país pós-guerra. A ideologia transmitida era de que todos deveriam se dedicar e obedecer à nação-mãe. Qualquer traição ao Estado seria uma traição à nação, por isso deveria ser combatida sem piedade. O fascismo e o nazismo utilizaram de forma abrangente a arte como meio para a doutrinação ideológica dos cidadãos italianos e alemães, principalmente crianças e jovens, impondo a concepção do regime através desta. Cinema, teatro, música, arquitetura, pintura, fotografia, entre outras formas de expressões artísticas, estiveram a serviço dos estados totalitários, tornando-os populares. Na Alemanha, o Partido Nazista alcançou grande popularidade com a crise de 1929. Os nazistas, liderados por Adolf Hitler, organizavam grandes manifestações públicas onde o ataque aos judeus, marxistas, comunistas e democratas eram sistematicamente criticados. Prometendo trabalho e o fim das imposições do Tratado de Versalhes, os nazistas pareciam prometer ao povo alemão tudo o que ele mais precisava. Em pouco tempo, grupos empresariais financiaram o partido nazista. Hitler, tornando-se um grande líder carismático e ardoroso estrategista, impôs à Europa as necessidades do Estado nazista. Depois de exigir o domínio da região dos Sudetos e assinar acordos de não agressão com os russos, o governo nazista tinha condições plenas de pôr em prática seu grande projeto expansionista.
Tem início então a Segunda Guerra Mundial. Na Itália, Benito Mussolini, em 1922, organizou a chamada Marcha sobre Roma e, com o apoio do rei Vítor Emanuel III, passou a organizar o gabinete governamental, no cargo de primeiro-ministro. Por meio de eleições fraudulentas, Mussolini, como líder do partido fascista, ganhou a maioria do parlamento. Em 1925, Mussolini tornou-se o Duce, ou seja, o condutor supremo da Itália. Nessa época, influenciado pelas leituras filosóficas, especialmente as de Nietzsche, Mussolini afirmou uma crença na violência como elemento fundamental para a transformação da sociedade. Vamos resolver alguns testes. Exercício 1. Os slogans nazifascistas eram publicamente invocados e sempre aplaudidos, às vezes em uníssono, pela massa popular em praças públicas. Acredita, obedece, luta. Quem tem aço, tem pão. Mais canhão, menos manteiga. Nada jamais foi ganho na história sem derramamento de sangue. A liberdade é um cadáver em putrefação. Dentre as alternativas expostas abaixo, qual delas não é uma característica do totalitarismo? Alternativa A, militarismo. Alternativa B, democracia. Alternativa C, nacionalismo. Alternativa D, autoritarismo. Alternativa E, unipartidarismo. Resposta correta, alternativa B. Exercício 2. Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno de ideias grandiosas para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e a sustentação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália. A atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se: Alternativa A paixão pelo partido e pela forma violenta e radical com que enfrentava os opositores do regime. Alternativa B, pelas propostas de conscientização da população acerca dos seus direitos como cidadãos. Alternativa C, pela promoção de um modo de vida saudável que mostrava os jovens como exemplos a seguir. Alternativa D, pelo diálogo ao organizar debates que opunham jovens idealistas e velhas lideranças conservadoras. Alternativa E, pelos métodos políticos populistas e pela organização de comícios. Resposta correta, alternativa A. Estudar sobre o totalitarismo nos dá uma boa base para que possamos entender sobre as causas que levaram à Segunda Guerra Mundial. Continua com seus estudos e até a próxima.